Vamos estar gravando, porque a gente sempre disponibiliza depois as palestras também via YouTube. E, Carlos, se estiver bem, faço a introdução e daí a gente começa, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Comunidade de Cristãos de Campinas, né? Temos o prazer de ter o sacerdote Carlos Maranhão com a gente, com o tema dessa vez de Novales e Impulso para o Novo Cristianismo. Nós temos esse ciclo de palestras, né, uma vez ao mês, e gostaríamos também de aproveitar para falar que amanhã, na Comunidade Cristãos de Campinas, perdão, a gente tem as nossas atividades uma vez por mês, né, que o sacerdote Carlos vem para cá, para a região. Então, nós começamos às 9 horas, eu esqueci agora. Às 9 horas. Às 9 com as crianças e depois às... Isso, às 9 horas as crianças, então criança de 7 a 14, ou quem não foi confirmado, então às 9 começa como história, às 9h30 tem o culto das crianças, e depois às 10 horas nós começamos com o ato de consagração do homem, que é o ato para os adultos, ou seja, quem foi confirmado acima, né? E ele tem uma duração mais ou menos de 45 a 50 minutos, então das 10 às 10 para as 11, teremos amanhã o ato de consagração. Eu vou colocar aqui no chat depois o endereço, para quem quiser e tiver interesse em participar amanhã. A gente fica lá no Ita Wegman e eu passo para vocês o endereço aqui, quem quiser. E com isso já passo a palavra ao Carlos, para se quiser se apresentar também e começar com o tema aí. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Uwe. É uma satisfação estar com vocês e fico muito feliz de poder trazer aí alguns conteúdos com os quais eu tenho me ocupado nos últimos tempos e, sobretudo, essa figura de Novales. Antes, eu gostaria de contextualizar por que razão escolher Novales justamente nessa época joanina, né? Época de João, porque existe uma relação bastante próxima desse espírito de João que acompanha a humanidade desde o João desde o João Batista, mas também depois do João Evangelista. E isso significa que algumas figuras na história da humanidade vêm com um papel bastante importante de estimular essa corrente. E aí a gente precisa pensar que significado é esse e que forma isso se manifesta ao longo dos séculos. Eu quero me referir a uma alocução do Rudolf Steiner que ele deu justamente assim, é considerada a última alocução, ou seja, a última fala de Rudolf Steiner, assim, para um público, que foi na celebração de Micael de 1924, quase exatamente 6 meses antes dele falecer. Ele já estava doente e, inclusive, havia evitado de se manifestar dessa forma publicamente, mas ele recuperou um pouco as suas forças e foi possível, então, fazer essa última alocução. E é bem interessante o teor dessa fala. Não foi uma longa palestra, ela foi relativamente curta. Era com relação à celebração de Micael, mas o espírito que ele traz, vamos dizer, o conteúdo que ele traz, é sobretudo referente a essa corrente joanina que começava, né, que teria começado com o João Batista, ou seja, com aquele que é o precursor e preparador de caminho para a vinda do Cristo, mas que depois se configura, né, sobretudo com o evangelista, ou seja, com a figura Lázaro, João Evangelista, como aquilo que seria a corrente para o futuro e que significava justamente de que de tempos em tempos é necessário realimentar a humanidade com os propósitos e com esse impulso espiritual, mas dentro daquilo que é próprio para cada época, ou seja,
como preparação de caminho mesmo, de acordo com o nível de evolução da humanidade. E é por isso que esse espírito ele se configura, ele se estabelece em algumas figuras importantes na evolução. E no caso dessa corrente joanina, temos, por exemplo, a figura de Rafael no Renascimento, né, e que vem com um impulso artístico muito forte, e é como se ele pudesse transpor em cores e em imagens algo que vai mais além do que simplesmente essas formas artísticas representando muitas vezes eventos bíblicos, ou mesmo, por exemplo, as representações que ele traz da própria Madonna, da mãe do Cristo, que inclusive hoje são muitas vezes usadas como um conteúdo tão profundamente espiritual que ele tem efeitos para quem trabalha essas imagens posteriormente. Então, Rafael ele era uma dessas figuras que veio e que carregava essa profundidade, essa força, quase como que se ele pudesse, vamos dizer, ter contato com essas fontes espirituais e transpô-las numa forma, ainda que representada em imagens na Terra, mas que carregadas com essa força espiritual. O Steiner chega a falar e mencionar, por exemplo, do Green, um dos biógrafos, o Hermann Green, que teria tentado fazer uma biografia de Rafael, mas que, ao contrário de outras biografias que ele havia feito, mas ele, na verdade, não logrou, não conseguiu, vamos dizer, um grau de trazer essa figura biográfica, ou seja, essa imagem da vida do Rafael, porque era quase como se essa pessoa tivesse na Terra, mas ainda não tivesse realmente colocado seus pés na Terra. Tanto é que a sua história não é tão forte quanto o seu significado e naquilo que ele conseguiu plasmar em imagens e que faz parte da nossa herança, mas também faz parte daquilo que é uma indicação para um futuro, uma realização futura dessas imagens no sentido dessa profundidade espiritual. E aí essa corrente ela vai se manifestar mais tarde, justamente na figura de Novalis, mas aí em Novalis ela já não tem esse elemento, digamos, pictórico, né, de imagens, pelo menos não em imagens plásticas como pinturas, mas isso vai se estabelecer, no caso de Novalis, de uma forma poética e de uma forma, vamos dizer, ele vai traduzir isso em uma forma de palavras, mas dentro da arte poética. Isso não significa que não tenha um cunho cognitivo, ou seja, de conhecimento espiritual, porque Novalis ele não se limita a trazer em imagens poéticas, mas ele tem um fundamento, ele tem uma profundidade filosófica, e que não é meramente filosófica no sentido assim, do entendimento racional, mas de um entendimento justamente espiritual. E aí, nessa última locução, quando Steiner fala de Novalis, ele traz assim superlativos de um grande entusiasmo dessa figura, quase como se estivesse falando ali justamente de um arauto do futuro, de um preparador de caminho para o cristianismo do futuro, né? O acesso que Novalis teve com relação a visões e a percepção profunda dessa realidade, na verdade, foi a partir de uma situação um tanto trágica da sua vida. Estamos falando de um escritor, de um poeta que viveu muito pouco tempo na Terra. Ele morreu aos 28 anos, 28 para 29 anos,
ou seja, ele morreu muito jovem. Isso fazia parte do movimento romântico, do romantismo alemão, né? A primeira etapa desse romantismo alemão, e ele foi contemporâneo de Schiller, ele foi contemporâneo de Goethe e de Fichte, ou seja, ele foi contemporâneo daquelas figuras fundamentais daquilo que nós chamamos o idealismo alemão. E ele absorveu, ele vivenciou muito profundamente esses conteúdos desses contemporâneos, ou seja, ele pôde conviver com eles, ou pelo menos ter algum tipo de contato com eles, para absorver deles aquilo que era, vamos dizer, fazia parte dessa obra fundamental desse período. A gente sabe o quanto esse período depois foi também, influenciou muito também o Rudolf Steiner, ou seja, é quase como se pudéssemos estar falando ali do milagre, né, do milagre alemão, esse milagre de um acesso a um tipo de conhecimento que extrapola os níveis comuns de entendimento, mas isso faz parte, vamos dizer, isso se inicia num movimento que a gente chama também do iluminismo, né? E esse iluminismo, ele precisa ser caracterizado aqui em Novalis de uma forma distinta, pelo menos de uma forma que normalmente não está limitada a um entendimento meramente, digamos, a um entendimento meramente racional. Porque se nós entendermos bem o que é o iluminismo, o movimento, né, o movimento do iluminismo, tal como, por exemplo, isso é chamado também em alguns países como a época do esclarecimento, a época de um despertar, né, das luzes do entendimento. Mas a gente precisa distinguir isso daquilo que era esse movimento, digamos, principalmente por filósofos franceses, como Diderot, como D'Alembert, como Voltaire, são pensadores extremamente racionalistas e que consideravam esse despertar das luzes do entendimento como uma contraposição a tudo que era uma herança, digamos, muito forte também do catolicismo, da igreja, das crenças, né, dos dogmas. Então, era como se fosse ali uma libertação desses dogmas antigos, mas com base num caminho, sobretudo, racional, né, de uma racionalidade bastante forte e que não contemplava, por exemplo, qualquer coisa que envolvesse algum tipo de conhecimento suprassensível, espiritual. Aliás, isso também era, vamos dizer, eles eram contemporâneos de um movimento espiritualista em que nós poderíamos até citar, por exemplo, Saint-Martin. Saint-Martin era um desses brilhantes arautos também do futuro, no sentido de ter uma profundidade espiritual, mas que não se limitava a essa fronteira da racionalidade ou da mera razão. Não que fosse contraditório com a razão, mas ele tinha visões e vivências daquilo que seria uma iniciação espiritual e que permitia ultrapassar esses limites do mundo sensível, ou seja, um acesso ao mundo espiritual. E podemos entender que Novalis e também muitos dessa corrente desse despertar, né, do iluminismo, do idealismo alemão, eles estavam também, muitos deles, com acesso a esse ir mais, esse ir além, né, da mera racionalidade. E, é claro, tinha uma visão crítica desses filósofos iluministas, como Voltaire, por exemplo. Voltaire chega a falar, por exemplo, de Saint-Martin, né, que ele considera da obra de Saint-Martin algo que ele nunca teria visto, algo tão obscuro, tão absurdo, tão doido, né,
quando se refere a essa obra, porque considera tudo aquilo que não está esclarecido pela razão, por esse movimento racionalista, ou seja, uma razão que eu diria intelectual, inclusive, né? A gente poderia dizer hoje. Esse movimento ele depois se estende pelo século XIX, pelo século XX, e nos alcança também em tudo aquilo que envolve uma visão materialista de mundo, né? E por isso esse preconceito desses chamados enciclopedistas, os iluministas racionalistas, como se manifestaram na época, porque eles vão considerar que luz é só a luz desse entendimento alcançável pelo intelecto, e que luzes de uma visão que ultrapassa isso, então é cair num mundo místico, ilusório, de um mundo obscuro, e por isso inclusive considera essas luzes, né, dessas figuras como Saint-Martin, como Swedenborg, enfim, de outros místicos, como um absurdo do obscurantismo. Ele considera como obscurantismo. Não só ele, mas muitos desse movimento o consideravam assim também. E nós podemos ver que a figura de Novalis é como se fosse ali uma espécie de unificador, porque ao mesmo tempo em que ele tinha essa abertura e essa capacidade de penetrar nessa realidade mais profunda, ele também tinha uma preparação científica bastante forte. Ele chegou a assumir por um tempo a direção dos o pai dele tinha vamos dizer, uma coisa de mineração de sal, né? E que ele chegou a administrar por uma época, e ele tinha conhecimento técnico, inclusive, para lidar muito bem com as coisas desse mundo concreto e científico. Ele tinha preparação para isso. Quer dizer, ele não abandonava esse elemento de viver o concreto do mundo, de ter vamos dizer, acesso também cognitivo nesse âmbito mais científico, mas, ao mesmo tempo, ele tinha essa capacidade e essa profundidade de ir além. Então, é como se ele pudesse ali fazer essa unificação do que seria, por um lado, essa claridade do pensamento e, ao mesmo tempo, essa profundidade, essa penetração no espiritual. E essa junção, essa união, ele chamou de um tipo de esclarecimento, né, que ele chama de iluminismo mágico, ou idealismo, melhor, idealismo mágico, né? Ele deu esse nome de idealismo mágico. Ou seja, fazia parte também desse movimento, desse idealismo que cresceu, né, nessa época, né, e que se manifestou, sobretudo, nessa corrente do que é chamado romantismo, é que, quando a gente fala romantismo, dá a impressão que nós estamos falando de algo também como que esse onírico, desses sonhos, né, de algo que não se casa ou não se estabelece com a realidade mundana, mas, ao mesmo tempo, é uma capacidade exemplar e excepcional de algumas figuras, de algumas pessoas, de poderem penetrar essa corrente profunda espiritual, e é por isso que o Rudolf Steiner falava tão entusiasticamente dessa figura, e de que aquilo que ele trouxe num curto espaço de tempo é quase como um milagre e como um estímulo e uma inspiração para que, nos séculos seguintes, ou seja, século XIX, XX, XXI, nós possamos ter, quase como que quando nos debruçamos sobre o conteúdo e a forma como foi trabalhado isso, né, por essa figura, nós podemos ter elementos que nos auxiliam no nosso trabalho e no nosso processo também de desenvolvimento espiritual para a nova época. A força que ele carregava era uma força cristã. Ele reconhecia, tanto é que ele tem dentro da sua obra, ele tem alguns conteúdos que retratam, primeiro com um grande entusiasmo e também com uma força espiritual bastante grande,
um resgate daquilo que considerava que teria sido a força do cristianismo desde a época do Cristo e como que isso se manifestou durante os séculos, né? Um dos seus textos é Europa e a Cristandade, e esse texto retoma essa corrente cristã a partir dessa perspectiva de quem tinha essa visão e que também percebia que nessa corrente havia um impulso para um futuro em que a forma de manifestação dessa espiritualidade cristã ela tinha que estar de acordo com algo novo e que esse despertar para esse novo envolvia justamente aquilo que ele considerava como um método ou como uma forma de acessar esse por meio desse idealismo mágico. Mágico aqui não tem a conotação simplesmente da magia comum. Inclusive que a forma de manifestar essa magia ou a força espiritual própria dessa magia, ele chamava como que era o próprio amor, a capacidade de amar, no sentido crístico mesmo, né? A capacidade do ser humano desenvolver uma força de amorosidade, um amor profundo, e que o efeito desse amor profundo ele tem um efeito mágico no sentido de penetrar nessa realidade espiritual e não se deixar levar pela visão meramente materialista de mundo, né? Então essa força da magia não é uma magia comum, é essa magia de poder penetrar na realidade espiritual. Se nós tomamos o conceito mesmo de iluminismo, que em alemão é Aufklärung, existe talvez quase como que uma noção de dicionário enciclopédico, que é a definição do Kant, que fala que é a saída do ser humano de uma minoridade, ou seja, né, de uma imaturidade da qual ele mesmo é responsável. E que essa minoridade é a incapacidade do ser humano de servir-se do seu entendimento e de ser dirigido, então, por outras pessoas como tutores ou conselheiros, e não por si mesmo, e não pela própria razão, né? Então, essa noção kantiana, ela significa um despertar de uma época em que o ser humano já não é levado mais por tradições, nem por conceitos dogmáticos do passado, e que precisa fazer um trabalho interior de conhecimento profundo para poder delimitar a partir de si mesmo, a partir da própria identidade, aquilo que é um caminho de entendimento, um caminho de esclarecimento, né? Só que essa visão kantiana de iluminismo não é diferente, não é distinta daquela que se manifestou nessa corrente francesa, dos iluministas franceses, né, que privilegiavam apenas este elemento racionalista, ou seja, o elemento da razão como meio de esclarecimento. Nós podemos dizer que os verdadeiros iluministas, ou aqueles que não tinham preconceitos com relação à fonte de luz, de inspiração e de entendimento, né, e que não se limitava apenas a essa racionalidade. É claro que talvez no momento de despertar dessa nova época, querendo deixar de lado tudo que era obscurantismo do passado, acaba limitando, de certa forma, a essa visão meramente racionalista. Enquanto que nós temos exemplares, tanto não só no Novalis, mas também, por exemplo, em Schiller, em Goethe, em Fichte, até mesmo em Hegel, como uma força espiritual que não se limita à mera razão, embora a razão seja extremamente importante, mas que está aberta justamente a um esclarecimento visionário de quem pode penetrar numa realidade profunda com um pensar mais elevado, que não é meramente o pensar racional. Quando Rudolf Steiner desenvolve essa questão metodológica do conhecimento mais tarde na antroposofia, ele vai se basear sobretudo nessas figuras, sobretudo em Goethe,
né, como aquele que inspira essa visão. E essa inspiração, ela se dá justamente por essa capacidade de ultrapassar esses limites da mera racionalidade, né? E não deixando de ser, vamos dizer, também racionalista, mas que não há limite nesse pensar humano. É nessa forma que é reconhecido por estarem, então, essas figuras. Mas no caso do Novalis, a coisa vai um pouco além, porque ele vai traduzir isso não apenas numa linguagem científica, ele traduz isso numa linguagem poética, numa linguagem imagética, quase como quem diz, é preciso desenvolver uma linguagem simbólica que possa retratar a profundidade desse conhecimento, e essa linguagem simbólica, ela, de alguma forma, ela toca numa realidade que, de outra forma, não teria como ser traduzida para a humanidade. Né? É quase como quem diz, não se trata de voltar a um imagético do passado, porque envolve aí sim uma visão e um entendimento que é novo, que é um despertar da humanidade para algo novo. E é por isso que talvez o Steiner tenha reconhecido nessa figura alguém que vem quase como que um anunciador, né, daquilo que a humanidade vai precisar desenvolver no futuro nesse cristianismo novo, né? E ele se utiliza, inclusive nas suas propostas, o Novalis, né? Ele se utiliza de meios, ou seja, os seus escritos, toda aquilo que ele produziu em curto espaço de tempo, porque ele morreu tão jovem, né? Ele produziu alguns conteúdos que são fundamentais para que possamos mergulhar nessa forma, naquilo que ele considera como esse idealismo mágico, né? Antes mesmo de falar um pouco pelo menos de um exemplo de conteúdo, a gente precisa ver também as circunstâncias biográficas do Novalis, que é uma história um tanto trágica, né? Ele se apaixonou por uma moça, inclusive bastante jovem, e antes mesmo ele chegou a ser noivo dela, tinha aí toda uma perspectiva de poder se unir com ela em casamento, mas essa jovem morreu cedo, ela teve uma doença bastante forte e morreu aos 15 anos de idade, né? E essa morte da Sophie, assim se chamava, Sophie, foi para o Novalis como que ele via quase que o fim da sua própria vida, porque ele era tão apaixonado por ela que depois ele não via mais perspectiva de viver sem ela. E talvez esse tenha sido um dos motivos que depois, mais tarde, não muito mais tarde, ele também faleceu, e inclusive de tuberculose. Isso era uma coisa bastante comum naquela época, né? Esses poetas, essas figuras do romantismo da época, muitos morriam de tuberculose. Mas no caso do Novalis, antes de morrer, é como se ele tivesse nesse anseio do reencontro com o espírito da Sophie, ele acaba se encontrando com o espírito da Sofia, né? Esse espírito materno que também se configura na imagem de Maria. Tanto é que ele tem alguns conteúdos dedicados a gente chama de canções de Maria, né? E essa relação com Maria, que era resultado dessa sua busca, né, da retomada de contato com o espírito da Sophie, a gente pode entender que era o próprio contato com esse espírito da deusa Sofia, ou seja, da Sofia como fonte de sabedoria também. Então, aquilo que foi trágico na sua vida foi o meio pelo qual ele despertou, tanto é que a sua produção realmente mais espiritual, quase como que uma visão que ele teve, né, não só de Maria, mas também do próprio Cristo, foi o meio que ele necessitou para poder ter essas revelações.
e que depois ele traduz no seu processo, no seu caminho, na sua obra poético-filosófica. Não era só poética, era também filosófica, mas não limitada a essa filosofia, digamos, meramente racionalista, que era própria, sobretudo, da visão kantiana, e que depois vai prevalecer, pelo menos por mais 2 séculos. E aí nós poderíamos dizer, nós agora estamos despertando para perceber a riqueza dessas fontes e poder penetrar, né, nesses conteúdos como meios também de poder fazer o nosso trabalho, digamos, iniciático ou de autoeducação, né? Quando reconhecemos que a humanidade do futuro ela precisa superar a visão materialista de mundo que prevaleceu nos últimos 2 séculos, desde esse renascimento que não deixa de ser obscurantista, quando falava que era obscurantista justamente o despertar espiritual. E aí sim, tomando uma das suas obras, né, por exemplo, que também foi traduzido para o português, que é o Discípulos em Saís. Esse Discípulos em Saís, ele toma um tema que também foi um tema trabalhado num poema do Schiller, né, que envolve essa figura da deusa Saís, que é outro nome também para a deusa Ísis, ou para Ishtar, né? Enfim, existe uma tradição, né, em que nós podemos reconhecer essa figura também como representações, assim como a própria Mãe do Cristo, Maria, também é uma forma de manifestação desse espírito da Divina Sofia, né? Mas no caso do Schiller, ele retoma uma fala antiga, ainda da Ísis egípcia, que falava: eu sou tudo o que há e o que será. E nenhum mortal jamais levantou o meu véu, nem jamais poderá levantar o meu véu. Quase como que falando da impossibilidade de tirar essa capa, né, da manifestação terrena das coisas para penetrar na sabedoria e na verdade do espírito, né? E, inclusive, no poema de Schiller, isso termina, vamos dizer, fala de um jovem que teria, então, ousado tirar o véu de Saís, né, da deusa Saís, e, ao fazê-lo, ele morre. Ou seja, ele cumpre a profecia negativa, né, da impossibilidade de penetrar. Novalis não fica satisfeito com essa limitação, né? Ele fala, essa limitação ela foi dada quase como que quem corrobora, ou pelo menos fala vamos dizer, apoia a ideia de que esse limite é intransponível, de que é impossível tirar esse véu, né, da realidade essencial das coisas, da visão espiritual do mundo. E aí, toda a sua linguagem, toda a sua produção é no sentido de trazer elementos para que esse véu seja retirado sem causar a morte, mas que, vamos dizer, para quem quer provar, sim, é possível. E a tarefa é uma tarefa para o ser humano do futuro, mas que ele já pode se manifestar em quem pode, de alguma forma, ser um testemunho dessa visão espiritual. E no caso dos discípulos em Saís, que são esses discípulos que vão na busca da deusa justamente no intuito de buscar essa sabedoria, ele fala de um deles, e o exemplo que ele traz é um exemplo alegórico. Ele fala, o livro contém um conto, e o conto ele tem toda a forma de um conto de fadas, né? Chamado conto O Jacinto e o Botãozinho de Rosa. Alguns traduzem como Jacinto e Rosinha.
E essa história, esta alegoria, ou este conto, ele tem essa estrutura de um conto de fadas, mas ele é diferente do conto de fadas, porque o conto de fadas ele tem toda uma tradição e ele se formou através dessa tradição, ou seja, uma memória coletiva que vai formando e vai trazendo do passado um conteúdo que não tem autor, não se podemos dizer, esse é o autor. Não, ele tem essa corrente que vem do passado e que traz algo que carrega uma profundidade espiritual, mas que não é autoral. No caso desses filósofos ou filósofos poetas, o Novalis não é o único, né? Eles trazem e vão traduzir e vão falar que isso não é exatamente um conto tradicional, mas é uma alegoria. E qual é a diferença? A alegoria ela contém no conto um conteúdo que traz um entendimento que de outra forma não poderia ser compreendido, porque é um discurso em que a palavra comum não alcança a profundidade. Então é preciso às vezes trazer isso em imagens alegóricas, porque aí você pode com as imagens alegóricas penetrar naquilo que a linguagem prosaica não alcança, né? E no caso do conto que está no Discípulos Ensaiis, é essa história, então, do Jacinto e o Botãozinho de Rosa. E eu não vou falar todo o conto, porque isso levaria muito tempo, mas é mais ou menos a história de um jovem, né, de um jovem que, na sua juventude, ainda pertence, é como se ele pudesse, na sua experiência de vida, ter aquilo que foi outrora a humanidade, em que está numa sintonia total com a natureza, com as flores, com os animais. Ele fala com as plantas, ele fala com as pedras, ele fala com os animais. Ele está em total sintonia com tudo aquilo que está ao seu redor. E ele se apaixona pela Botãozinho de Rosa, que também representa tudo que é magnífico em beleza, em pureza, em profundidade, né? E este casal está muito feliz. Mas essa felicidade é interrompida com a visita de um sábio, de um homem mais velho, né? Que tinha toda uma configuração como se fosse ali um mestre, né? Um mestre que traz uma sabedoria que encanta. Ele conversa durante 3 dias. A gente poderia pensar que ele passa ali por uma espécie de processo iniciático com esse mestre, né? E terminado esse período, ele põe em dúvida, vamos dizer, ele já não consegue mais se relacionar com a Botãozinho de Rosa. A sua paixão começa como que fica aí congelada, e ele, inclusive, ele vai ter uma vivência durante esse período, que faz parte desse processo iniciático, em que ele recebe na floresta um livro, e esse livro ele não consegue ler, é um livro indecifrável, e ele recebe como que por uma mensagem de que ele tem que lançar esse livro no fogo, e quando ele faz isso na floresta, ele chega com a convicção de que ele não pode mais ficar ali, ele tem que sair para o mundo. Ele tem que buscar o seu caminho, ele não sabe, ele avisa os seus pais, que ficam transtornados com a sua partida, mas ele fala: eu não tenho mais como ficar, eu preciso seguir. Pode ser que um dia eu volte, pode ser que eu nunca mais volte, né? Porque o caminho mesmo ele não conhece, mas ele vai ter que trilhar, ele precisa trilhar esse caminho. E quando ele entra, então, nessa trajetória, isso vai levá-lo por muitas experiências, mas também por muito sofrimento, por muito desgosto. Ele é como se ele precisasse experimentar o mundo tal como ele se apresenta, não mais naquele idílio, naquele sonho que ele tinha antes, naquela forma talvez mágica, mas inconsciente que ele tinha. Ou seja, é o próprio processo
E a gente pode perceber nessa vivência alegórica como o próprio processo da humanidade. É a própria trajetória da humanidade que sai daquela época em que está em total sintonia com tudo que existe, mas que precisa cair na Terra, precisa experimentar o mundo, né? É quase como que uma representação alegórica também daquilo que é o mito da queda do paraíso, né? E, de certa forma, esse caminhar para o mundo faz com que ele siga por continentes, mas também depois por desertos, por uma secura, né? É como se ele pudesse entrar na crueza do mundo, naquilo que antes era tão vital e tão rico em vitalidade, aí ele entra na secura do mundo. E essa secura do mundo é também o cair em si. É claro que esse processo significa também um processo que hoje nós traduziríamos como um processo de individuação, né? Um processo em que se fortalece essa noção existencial do ser humano na Terra, mas também separado do divino, separado do mundo espiritual. Mas nessa vivência em que ele não desiste da sua busca, porque parece que aí existe no seu processo algo como uma força que o carrega, que o leva. E esse processo é o processo da busca do indivíduo, né? É um processo de busca de entendimento, é um processo de busca de sabedoria, de sentido, inclusive, né? E nesse processo ele passa a ter algumas vivências, e são justamente essas vivências daquilo que configura esse encontro com a deusa, ou com a mãe, né, que é a mãe Saiz. Não pessoalmente, é como que se ele, no processo de caminhar pela Terra, ele precisasse penetrar, e na medida em que ele pode penetrar nessa realidade, ele estivesse, então, tendo esse encontro, que não é um encontro pessoal, é um encontro na própria vivência do mundo. E isso ele entende, então, que o retirar do véu, na verdade, é o penetrar nessa realidade do mundo, penetrar na substância mesmo do mundo. E quando ele faz isso, quando ele começa a penetrar nisso, ele começa a ver que a própria atmosfera e o caminho vai se transformando. Ele está já num caminho em que ele começa a reconhecer aquilo que ficou tão seco e tão árido, começa a ficar novamente vitalizado. É como se ele pudesse perceber e reconhecer agora algo que, nostalgicamente, é quase como que um resgate do que foi vivenciado, antes, né? E aí, nessa retomada, né, do caminho, ele vai começando a reconhecer caminhos, quase como que estivesse voltando para casa, né? Ele vai começando a ter novamente contato com as flores, com as plantas, com as pedras. Ele vai começando a ter o contato real com essa, vamos dizer, com a natureza, mas de uma forma muito distinta do que era a forma como ele tinha antes. Houve algo cresceu, algo nasceu nele nesse processo. E aí, finalmente, ele encontra, nesse retorno, ele encontra a própria deusa, e ele, então, resolve retirar, então, o véu. E quando ele retira o véu, já não é a deusa que está ali, mas é a sua amada, o botãozinho de rosa, que cai nos seus braços, e aí ele retoma, então, o amor da sua vida, e eles se casam, e, como era costume daquela época, eles tiveram muitos filhos. A alegoria aos discípulos em Saiz é a forma como o Novalis, então, encontra de trazer algo que retrata o caminho humano, que retrata a trajetória humana, mas não de uma forma meramente, vamos dizer, de acordo com preceitos racionais vamos dizer, de um programa ou de um sistema, mas justamente quase como que indicando a forma como nós podemos penetrar nessa realidade. Ela pressupõe um despertar para essa
essa autonomia, para essa liberdade, para aquilo que o Kant falava, né? O despertar dessa menoridade, né? Ganhar uma espécie de autonomia. Mas ela vai além de fórmulas meramente racionais. Não se trata de algo irracional, trata-se de uma luz de entendimento profundo, trata-se de um ver espiritual à luz daquilo que foi também, por exemplo, a forma como o Goethe retratava, digamos, a planta primordial. Há uma influência bastante grande do Goethe nessa obra do Novalis. E o fato dele traduzir isso alegoricamente ou poeticamente, né, não significa que seja um meio menos cognitivo, ainda que seja, né, que tenha uma forma artística, mas que é o meio de penetrar numa realidade que de outra forma não seria penetrável. É a forma de alguma forma, é a forma de retirar esse véu, né, que esconde uma realidade, porque ela é vivenciada com uma força espiritual bastante forte, mas que, de alguma forma, é também a maneira como ele encontra essa realidade espiritual no mundo, que não é distante daquilo que ele identifica, então, como uma força crística no mundo. Então, esse é o reencontrar do Cristo na forma alegórica ou poética do idealismo mágico do Novalis. E quando nós, então, percebemos essa maneira, né, do caminho de Novalis, nós também reconhecemos aquilo que o Steiner nos fala sobre esse ideal possível a partir do século XX, que é o reencontro com Cristo. Então, aquilo que ele identifica, né, como sendo essa corrente joanina que vinha lá do João Batista, passa pelo João Evangelista e segue no futuro, né, e que se manifesta ao longo da história com algumas figuras que, às vezes, num lapso muito curto de tempo, vêm à Terra quase como um mensageiro e que deixa conteúdos e deixa obras que, quando nós penetramos nessa obra, seja penetrando, por exemplo, numa obra de Rafael, meditando e contemplando as suas imagens, as suas pinturas, ou entrando e penetrando nesse conteúdo poético-filosófico do Novalis, então nós temos meios aí que traduzem então um caminho que nós precisamos seguir adiante, né? Nesse nosso despertar para o encontro com Cristo no etérico. Esse encontro ele envolve um tipo de conhecimento. Não se trata mais apenas de um resgate de algo que é uma forma do passado, de ter visões ou de ter uma espécie de ter uma espécie de um contato ainda, digamos, em que o pertencimento a essa totalidade não tenha a identidade, não tenha o elemento do eu muito forte. Pressupõe tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo da humanidade e que amadureceu. Mas esse amadurecimento ele só se realiza quando, no reconhecimento desse eu, nós também percebemos ele só vai frutificar e ele só vai penetrar nessa realidade quando ele se volta para o Espírito, quando ele se une com o Espírito, né? E essa união é o que o Novalis então falava dessa revelação do Cristo. A forma que foi possível para ele nesse encontro é algo que a gente pode dizer foi resultado de uma tragédia, foi resultado de um processo de muito sofrimento, né? Mas esse foi o meio, digamos, no seu destino, que lhe permitiu trazer algo que, de outra forma, talvez não tivesse sido trazida, é quase como que um meio um tanto trágico de forçar ou de impor na vida de uma pessoa uma experiência tão forte, que ela acaba penetrando em algo que, de outro modo, não ficaria visível. É quase como que faz parte da sua trajetória justamente essa vivência
que lhe permite, no curto espaço de tempo que lhe cabe nessa existência terrena, trazer a mensagem, que é uma mensagem importante para a humanidade no futuro. Então, quando o Steiner, naquela sua última locução, a gente poderia imaginar, né? Ele está doente, ele tem já uma perspectiva de que não vai sobreviver muito tempo, e precisa, nessa sua última fala, trazer algo como uma pérola, como um tesouro que tem uma força inspiradora, que possa inspirar e que possa auxiliar esse ser humano moderno e esse ser humano que se afastou de tal forma dessa fonte espiritual que quer traduzir tudo meramente por uma forma, de um modo racionalista, que quer traduzir tudo por meio da razão seca daquilo que foi o iluminismo acadêmico ou do enciclopedismo, que quer traduzir tudo em verbetes de uma enciclopédia, que quer traduzir tudo em conceitos mais ou menos mortos, né? Então, a humanidade está sedenta de uma forma que ultrapasse, que não nega isso, não significa negar esse elemento racional, porque faz parte desse amadurecer, como dizia o Kant, né? De não seguir autoridades externas, de não seguir tradições, de não seguir algo que é ditado de fora, né? Mas é como se isso se limita apenas a uma forma racional, né? Se essa maneira de trazer de despertar, né, para a liberdade, para a autonomia, se limitar ao mero racional, significa eu me limito também a uma visão de mundo que só vê conceitos concretos no mundo concreto, ou seja, é limitado à visão materialista de mundo. E o exemplo do que hoje, quando se estuda, mesmo na academia, quando se estuda, né, são figuras exemplares, como Novalis, que também é cultuado também nos centros acadêmicos, mas sempre na chave, bem, isso é arte, isso é poesia, isso é literatura, né? Isso não é conhecimento. E quando o Steiner fala, não, este é um mensageiro daquilo que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa época, e não está justamente limitando quando o ser humano, mesmo moderno, quando ele vê isso, mas não é simplesmente algo para estimular o seu sentir, no sentido meramente estético, né? Mas ele ultrapassa o estético, ele quer penetrar na realidade espiritual e é necessário desenvolver uma linguagem apropriada para isso. Essa é a mensagem para a nossa época. E quando nós falamos que isso também está intimamente relacionado com o encontro com o Cristo, então esse encontro com o Cristo é esse abrir a alma não só no elemento do entendimento racional, mas no entendimento do ser como um todo. É poder unir esse conhecimento, digamos, da razão com o coração. E essa união entra num nível de penetração da realidade em que o Cristo não pode ser encontrado na mera, seja numa teologia meramente racional, como era próprio das teologias desde Santo Tomás de Aquino, ou seja, da teologia medieval, mas é um tipo de linguagem que faz com que o ser humano possa encontrar o Cristo num nível de entendimento que corresponde àquilo que o Goethe chamava de visão e àquilo que o Novalis chamava de idealismo mágico. É a magia de penetrar no espiritual e, para isso, desenvolver linguagens, modos e formas dessa penetração, que envolve também uma união com o mundo. Aquilo que, no exemplo alegórico, né, do Jacinto, era vamos dizer, primeiro era uma união inconsciente e passa por um caminho de uma busca do indivíduo e depois retoma essa realidade, penetra nessa realidade, é a forma que nós precisamos desenvolver também para esse encontro com o Cristo, porque ele está nessa realidade espiritual da Terra, ele encobre e penetra etericamente toda a Terra. E então penetrar
na natureza essencial das coisas e da natureza mesma das coisas no mundo, com esse nível de profundidade, é penetrar no ser do Cristo e unir-se com ele e unir-se com o mundo ao mesmo tempo. Então, nós vemos aí essa linguagem, é quase como que um aprendizado de uma linguagem que nós precisamos desenvolver, e é interessante que seja a linguagem, é interessante que seja o verbo, que seja o logos, que não é um logos somente cerebral, é um logos que penetra o nosso ser e, ao mesmo tempo, penetra a natureza, a realidade do mundo. Então, desenvolver e entrar na obra de Novalis, isso serve para, eu diria, como um convite de entrar nessa linguagem e entrar nesse mistério. E, para isso, existe uma rica literatura, nem tudo em português, mas, por exemplo, existe uma obra chamada o Pólen, que são Pólen, que é uma obra em português, que são justamente aforismos, e pólen é justamente essa coisa de que não é um sistema, né? É como se você pudesse entrar, ter aí o pólen da flor espalhado, e aí, na medida em que você tem, vamos dizer, lê ou entra nesses conteúdos, né? É como se você pudesse reconstituir desse pólen sementes que possam penetrar na realidade e despertar, então, em nós a partir desses aforismos, penetrar nessa realidade. E tudo isso, inclusive, envolve não algo que eu só possa entender como verbetes de enciclopédia, mas que eu possa entender penetrando nos mistérios daquilo que é dito. E por isso a linguagem poética, a linguagem alegórica, os contos, os meios. E os discípulos de Ensaiz é apenas um dos exemplos. Existem outras obras que foram também escritas e que também contêm essa linguagem poético, alegórica, enfim, e que nos aproxima desse ideal do idealismo mágico, o qual Steiner nos recomendou na sua última alocução. Esse é mais ou menos o conteúdo que eu queria trazer, mas eu abro agora um momento que a gente pode sociabilizar e em que vocês podem trazer aí algumas questões ou perguntas ou mesmo observações sobre esse conteúdo. Ouve, eu não consigo te ouvir. Perdão, obrigado, Carlos. Me escutam agora? Sim, agora sim. Muito obrigado. Então, nós vamos abrir para perguntas. Beth, você abre os microfones para quem quiser. E quem quiser também colocar aqui no chat a pergunta, pode colocar no chat, que eu dou endereço via chat para o Carlos. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat e o endereço ao Carlos. Boa noite, Carlos. Tudo bem? É Leonardo aqui, de Aracaju. Oi, Léo. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem? Gratidão aí pela sua palestra e obrigado por estar aqui, né? As coisas chegam, não sei como elas aparecem aqui para mim. Esse fim de mundo aqui. Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu já perguntei de uma maneira diferente. Duas coisas. A primeira é se o Steiner faz uma referência direta de que o Novalis seria uma reencarnação de João Evangelista. E a outra é que tem uma passagem da Bíblia, né, acho que só aparece no Evangelho de Marcos, quando Jesus é abandonado, tem um jovem lá, e esse Novalis morreu muito jovem,
tem um jovem que segue Jesus e esse jovem, ele está enrolado no lençol e quando eles o pegam, ele é preso, mas ele consegue escapar. O Steiner também fala desse jovem como um homem do futuro. Você pode trazer alguma relação em relação a esse jovem, etc, etc, e essa questão dessa reencarnação? É isso, viu? Muito obrigado. Boa noite. Então, Léo, quando a gente fala, vamos dizer, sim, o Steiner, ele primeiro que ele tem esse enigma que ele fala primeiro que essas figuras, né, tanto o Rafael quanto o Novalis eram reencarnações do Batista, vários textos antes. Na locução, ele fala que o espírito que está presente tanto em Rafael quanto em Novalis é o espírito do João evangelista, do Lázaro João. Lázaro João é o evangelista. O que significa que realmente essas entidades, né, tanto do Batista quanto do evangelista, estão imbricadas, estão muito unidas, né? E que eu prefiro entender se isso é aquilo que ele chama, né, de reencarnação ou não é reencarnação. Isso para nós não é tão importante. O que é importante é perceber, e isso também está muito presente na ideia, na imagem do jovem, né? Esse jovem, seja do jovem rico, né, no Evangelho de Marcos, seja da cura do jovem de Naim, que também retrata um pouco isso. É como se ele configurasse ali esse espírito que vem à Terra quase como que um mensageiro, que não tem a tarefa de permanecer e criar várias coisas num longo espectro. É quase como que ele vem num lapso de tempo que é meramente suficiente para trazer e condensar uma mensagem, e condensar uma revelação de algo que é necessário desenvolver na humanidade. Não é à toa que, por exemplo, o espírito do Batista também foi efêmero, porque ele veio, cumpriu a sua missão de preparação de caminho e se foi. No caso do evangelista, foi um pouco diferente. Ele teve que ter realmente uma vivência grande depois. Mas depois, quando ele não tem o intuito de voltar à Terra para ter uma nova encarnação, ele não tem mais o que aprender. A vinda dele não é o seu processo de desenvolvimento, porque ele já alcançou um nível superior. É quase como a vinda de um anjo à Terra. E essa vinda, ela se manifesta nessas biografias tão curtas, justamente porque veio para cumprir uma tarefa, trazer a mensagem e ir-se. É quase que vem assim, no caso do Rafael, por que o Grimm tinha tanta dificuldade de estabelecer uma biografia? Não tinha biografia, não é a tarefa de criar uma vida, de todo um processo de aprendizado. Ele já vem pronto, ele já vem com uma ligação com o mundo espiritual tão forte, né, que a sua tarefa é trazer já a manifestação desse espírito e trazer como que formar ali um presente, um tesouro, que quando é contemplado, quando é meditado, quando é cultivado, como uma semente desenvolve algo na alma humana que é necessário que se desenvolva na época ulterior da evolução humana. Assim eu vejo. Mais alguém? Aqui no chat não tem nada. Alguém tem mais alguma pergunta para direcionar ao Carlos? Gilberto? Olá, tudo bem? Oi, Gilberto. Tudo bem. Pastor Carlos Maranhão. Sim, eu acabei pegando um pouco, perdi o início, mas na vossa explanação, no começo, o senhor colocou alguma coisa, por exemplo, da poesia dele, ou de um pequeno trecho de verso ou conto inspirado por ele? Eu não estou ouvindo o Gilberto. O que aconteceu, Gilberto?
Eu acho que ele quer uma referência do conto novamente, pelo que eu entendi, Carlos, que você mencionou durante a palestra o conto desculpe. Agora dá para ouvir? Sim, agora sim. Tá. Não, como eu perdi o início, perdão. Eu gostaria, claro, houve uma explanação a respeito da obra, claro, literária, o registro, né, de qual o Steiner reconhece, através da sua supervivência, da sua experiência de vida, né, que ele traz, na verdade, um despertamento para uma iniciação, na verdade, né, uma iniciação não mais agora revelado, né, pelos mistérios antigos, nem pelas confissões, né, tradicionais. Sim. Ele revela, na verdade, um mergulho interior do qual ele é inspirado, né, pelo seu destino trágico. E isso, claro, ele coloca a nossa humanidade presente para também fazermos esse caminho, esse roteiro, né, esse trajeto, nessa busca, né? Como eu perdi, eu não sei se é muito longo ou curto o senhor tem algum verso dele, do Novalis? Você pode encontrar, por exemplo, esse conto do Jacinto e a Rosinha, ou Botãozinho de Rosa, você encontra na internet, isso é fácil de encontrar. Embora ele também esteja como conteúdo dentro da obra Discípulos em Saís, que é um livro que eu creio que está esgotado, mas que pode ser encontrado em sebo ou por exemplo, no sebo virtual, na estante virtual, eu acho que é possível encontrar. Discípulos em Saís. Discípulos em S-A-I-S, né? Saís. Em Saís. S-A-I-S seria como que o endereço, né? Discípulos em Saís, é o título em português. O Steiner chega a mencionar os hinos da noite, os hinos à noite, né? Que é também a obra poética fundamental do Novalis, inclusive o Marienlied, que é essa oração a Maria, né? Essa canção a Maria está contida ali. E ele fala dos fragmentos, né? E esses fragmentos são principalmente o que temos nesse pólen que foi traduzido em português. Então, são várias fontes do que temos também em português que está acessível, né? Então, você busca na internet Discípulos em Saís, você vê, é uma obra esgotada, mas que é possível encontrar em sebos, né? Mas o hino à noite é bastante famoso e eu creio que isso também está disponível nas livrarias. Agradecido. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Mais alguma pergunta? Aqui no chat não temos nada. Lembrando, quem puder e quiser contribuir com a comunidade de cristãos e com essa palestra, eu deixei os dados aí no chat. A gente agradece muito, porque isso ajuda a gente a manter as atividades aqui da comunidade de cristãos de Campinas. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, se não há, eu agradeço a oportunidade uma vez mais e espero, então, quem possa, né, estar conosco amanhã em Campinas, na celebração do ato e também com as crianças, né, são muito bem-vindos. Eu coloquei a agenda aqui no chat, então no chat tem a agenda de amanhã, relembrando às 9 horas começa o Conto das Crianças, 9h30 o ato dominical, que é o ato das crianças, e às 10 em ponto a gente começa o ato de consagração do homem, que é para os adultos, e uma vez que está fechado, que a gente começa, a gente não permite mais a entrada de ninguém, mas quem puder comparecer amanhã, todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado.